eu quero compartilhar com você mais uma semente de paz para um dia melhor. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes 9, parte do versículo 10. Veja bem, a questão não é ser sempre o melhor em tudo, mas sim dar sempre o seu melhor em tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer. Parece-me ser isto o que define quem é quem nesta vida. Deus, que esta semente de paz encontre o coração daquele que está ouvindo esta mensagem e possa frutificar, para que, ó Deus, ele ou ela tenham um dia melhor, vendo as coisas a partir do prisma da tua palavra. Que Deus te abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Culto de gratidão por mais um ano de vida é o que nós iremos render ao nosso Senhor nesta oportunidade. Você verá neste culto palavras de pessoas que consideram esta igreja uma comunidade adoradora que louva o Senhor. Gente de Deus, gente abençoada, trará mensagens para nós no decorrer desta transmissão. Por isso, eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero que você compartilhe para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que neste culto que nós prestaremos a Deus, culto este que a nossa alma é tão devedora, nós sairemos abençoados pela palavra do nosso bom Deus, pelos testemunhos. A Igreja Presbiteriana Canaã é uma igreja que ama aquilo que Deus ama e faz aquilo que Deus manda. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um bom culto para a glória do nosso bom Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Deus abençoe a todos.
muito amor, muito carinho de estar aqui essa noite, para estar compartilhando aqui o versículo do Salmo 18, o versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele refugiam. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos passando por tantas coisas nessa pandemia, né? As coisas aumentando, hospitais cheios, né? E nós sabemos e plena certeza que Deus está cuidando de nós. Até aqui Ele nos cuidou, né? Então nós temos que agradecer a Deus pelas nossas vidas, né? E eu queria deixar isso para vocês, tá? Então quero orar por você, minha irmã, quero orar por você, meu irmão, quero orar para o povo presbiteriano, né? Que hoje nós estamos fazendo por mais um ano, né? O aniversário da Igreja Presbiteriana Canaã. E eu gostaria de estar orando por vocês, compartilhando esse grande carinho, esse grande amor que nós temos uns pelos outros, né? E principalmente nesse dia, uma data tão especial para nós, presbiterianos, da Igreja Presbiteriana Canaã. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse aniversário que a igreja está fazendo? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo sol que brilhou por esse dia. O Senhor nos deu um dia tão abençoado, Pai, como o Senhor tem feito todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Quero estar orando pela irmã que está ouvindo neste momento, o Senhor esteja abençoando a vida dela, ó Pai. Vá ao encontro dela, Pai. Vá ao encontro do nosso irmão também que está aqui neste momento, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque eles fazem parte das nossas vidas. A gente faz parte das vidas deles também. Essa comunhão tão gostosa, tão amorosa, tão abençoada, Pai, que o Senhor dá para nós, para estar abençoando os irmãos, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por mais este ano, no aniversário da Igreja Canaã, ó Pai. Esse compartilhamento que nós estamos fazendo agora, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos ouvindo nesse momento, Pai. É por isso que eu oro e te agradeço, Pai, porque nós temos que agradecer também pelo nosso pastor Manuel, Pai, sua família, seus filhos, Pai. Vai abençoando ele grandemente, Pai, que ele continue sendo essa bênção na nossa igreja, ó Pai, esse cuidado que ele tem com as suas ovelhas, ó Pai. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz, meu irmão. Deus te abençoe. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Canaã. Um prazer imenso poder fazer parte dessa festa, desses 24 anos celebrados nessa data. E eu tenho muitas razões para estar muito feliz e celebrando junto com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Uel. Hoje pastoreio a Igreja Presbiteriana de Itaim Paulista, mas a minha história como pastor começou na Igreja de Canaã. Eu fui para Canaã como seminarista ainda, no meu último ano de seminário, a convite do pastor Gilberto, e me formei no ano que a igreja passou de congregação à igreja, e comecei o meu ministério pastoral na Igreja de Canaã. A Igreja de Canaã foi a minha primeira igreja. Isso é inesquecível, isso não tem preço, e o meu amor, o meu carinho pela Igreja de Canaã é imenso, indescritível. Eu quero então agradecer muito a Deus por essa grande oportunidade que Ele me deu de começar a minha história ministerial na Igreja de Canaã. A igreja hoje faz 24 anos e nesse ano eu estou fazendo, em agosto, 24 anos de ministério pastoral, que iniciou-se na Igreja de Canaã. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos daquela época, pelos irmãos de hoje. Eu sei que muitos da minha época ainda estão
na igreja de Canaã, servindo a Deus. E agradeço muito porque a igreja de Canaã me abençoou das formas mais variadas. O carinho que esses irmãos tinham pela minha vida, o amor que eles demonstravam, o cuidado que a igreja, que os irmãos, que as irmãs tinham em relação à minha vida é algo assim indescritível, fantástico, que eu não cesso de falar, de comentar com as pessoas o tempo feliz que eu passei na igreja de Canaã. Irmãos que me ensinaram muito, muito do que eu sou hoje como pastor, eu aprendi na igreja de Canaã, com os irmãos e também debaixo da tutela do pastor Gilberto Pires. Então, eu tenho muito, mas muito a agradecer a Deus e muito a celebrar por essa amada igreja. O meu desejo é que vocês continuem a ser o que vocês têm demonstrado ao longo da história, servos consagrados, servos que de fato servem ao Deus vivo e verdadeiro, servos que têm trabalhado e se empenhado muito para glorificar a Deus aí no bairro do Jardim Helena. Eu quero então celebrar com os irmãos e dizer que para mim é um orgulho, um prazer no meu currículo mostrar que eu pastoreei por 5 anos a igreja de Canaã, que eu pastoreei uma igreja que é de fato uma comunidade muito amada, muito querida, e isso é assim uma satisfação tremenda. Eu quero louvar a Deus pelo momento da igreja hoje, o que vocês hoje representam no nosso presbitério, na região do Jardim Helena, e que Deus continue a usar cada irmão, cada líder, cada presbítero, a usar a vida do pastor Manuel Leandro, grande pastor. Opa! Pensa num pastor bom, Manuel Leandro, esse é o nome. Que Deus continue a abençoá-lo na direção dessa igreja aí, que ele tem dirigido de forma tão extraordinária, tão maravilhosa. E eu fico muito feliz de saber que uma igreja que eu tanto amo tem um pastor com tanta qualidade cuidando dessa comunidade. Parabéns, Canaã! 24 anos, parabéns para vocês, irmãos de Canaã, parabéns para mim, que sempre serei integrante dessa comunidade. Se ninguém muda mais, por onde eu andar, em que igreja eu estiver, sempre estarei participando, sempre estarei envolvido com a igreja presbiteriana de Canaã. Um grande abraço a todos, a todos. Amo essa igreja com todo o meu coração. É uma igreja que, de fato, marcou a minha vida, marcou a minha história e eu jamais esquecerei. Deus abençoe, meus queridos. Feliz aniversário, Canaã! Que palavra abençoada esta do reverendo Marcos Suel, um grande amigo e alguém que, quando fala da igreja presbiteriana Canaã, fala com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu quero orar diante de tudo isso que ele falou. Vamos orar? Ó Pai querido, no nome do teu Filho bendito, abençoe a vida do nosso pastor Marcos Suel, bem como, Pai amado, nos ajude como igreja a mantermos as qualidades apresentadas por ele no decorrer da nossa caminhada, ó Pai amado, aqui na face da terra. Abençoe a igreja presbiteriana Canaã. Guarde, ó Deus, guarde-nos, ó Deus. Nós te pedimos. Abençoe, ó Pai querido, as mulheres desta igreja. Abençoe os homens desta igreja. Abençoe os adolescentes. Abençoe os jovens, as crianças. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor cuide, Deus, de toda a igreja de uma maneira, Pai amado, integral e total. Nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor tem nos ajudado a caminhar nesta terra como filhos e filhas do Senhor. E é por isso que nós agradecemos por mais este ano de vida, ó Pai amado, porque até aqui
o Senhor tem nos guardado, abençoado e protegido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que privilégio poder trazer uma palavra para vocês como igreja, diante desses 24 anos como igreja organizada. Quero agradecer ao reverendo Manuel por me conceder essa oportunidade, por me convidar para dar uma palavra especial para vocês. E é com muito carinho que eu lembro daquele dia 15 de março de 1997, onde o Presbitério Metropolitano de São Paulo, através da sua executiva, foi até aí no Jardim Helena, na Congregação Canaã, dar para nós esse presente de nos tornar igreja, de nos organizar como igreja naquela época. E foram muitas bênçãos, muitas conquistas, muitas alegrias. Como é gostoso lembrar daquele tempo precioso, do crescimento da igreja, da sua expansão. Eu louvo a Deus pelos pastores que por aí passaram, pelas gerações de crentes que já passaram por aí, pela liderança. Louvado seja Deus pelos 24 anos da Igreja Presbiteriana Canaã. E eu quero deixar um texto para vocês, para nossa reflexão, que está lá em Atos 1:8, que diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." É exatamente através do poder do Espírito Santo, queridos, que nós temos condição de ser igreja. É o Espírito Santo que nos capacita a ser o sal da terra, a ser a luz do mundo. É o Espírito Santo que nos capacita a crescermos integralmente como igreja. E a minha oração é que o poder, a plenitude do Espírito Santo sempre estejam sobre vocês, que você seja uma igreja sempre avivada, uma igreja receptiva, uma igreja que de fato cumpre a grande comissão. Jesus nos deu a tarefa de pregar o Evangelho a toda a criatura. E Ele mesmo nos deu autoridade para isso, para irmos por todo o mundo pregar o Evangelho e fazer discípulos. Que vocês façam sempre discípulos para a glória de Deus e que haja um crescimento integral. Eu sempre digo que a igreja deve crescer em 5 dimensões e essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, que vocês cresçam numericamente por meio da evangelização, que vocês falem de Jesus, que vocês façam discípulos, que vocês sejam uma igreja evangelística, uma igreja missionária, missional, comprometida com a grande comissão. Que também vocês cresçam de forma corporativa, de forma orgânica, ou seja, pela comunhão. Que a Canaã seja sempre uma igreja receptiva, uma igreja calorosa. A Bíblia diz que onde há comunhão, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é gostoso uma igreja que tem comunhão. Que essa sempre seja a marca de vocês, uma igreja acolhedora, uma igreja de relacionamentos, uma igreja que vibra com a conversão de pessoas e com a integração de pessoas no seu espaço. Que vocês também cresçam conceitualmente por meio do ensino. Ensino pela pregação da palavra, ensino nos grupos pequenos, ensino na escola dominical. Que o ensino de vocês de fato possa transformar vidas. Que vocês sejam uma igreja bereana, uma igreja que acolhe a palavra com mansidão no coração, com respeito, que honra a doutrina bíblica.
Que vocês também cresçam ministerialmente no exercício dos dons espirituais. Que de fato cada um de vocês possa edificar a igreja, o corpo de Cristo nesse lugar, exercendo os seus dons com alegria, com responsabilidade, exercendo o fruto do Espírito no dia a dia da igreja. E que vocês cresçam também de forma sensitiva na adoração, uma igreja adoradora, uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, uma igreja que glorifica a Deus no seu testemunho. Este é o meu desejo, amados, que vocês cresçam numericamente, cresçam de forma comunitária, com muita comunhão, cresçam no ensino, cresçam no ministério, nos dons espirituais, no exercício dos dons e cresçam na adoração ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e que vocês possam cumprir a grande comissão aí na Jerusalém de vocês, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que a Canaã seja uma igreja próspera, abençoada, para o louvor e glória do Senhor. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a amada igreja. Que palavra abençoadora também foi dada pelo nosso irmão, pastor Gilberto Pires. Um outro ministro que todas as vezes que eu converso e falo acerca da Igreja Presbiteriana Canaã, ele fala com muito carinho, fazendo menção sempre da importância, assim como o nosso outro pastor falou, da importância da nossa igreja na história da vida dele. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Gilberto. Abençoe-o, guarde e o proteja. Nós te pedimos que o Senhor vá à frente, Deus, da vida dele. Te peço também, Deus, que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos, Deus, as verdades do teu santo evangelho, a sermos uma igreja missional, uma igreja preocupada em cumprir o ID, ó Pai amado, e fazer discípulos, Deus. Nos ajuda, Pai querido, como igreja, no local em que nós estamos inseridos, ó Pai amado, pregarmos o teu santo evangelho. Ajuda-nos, Deus, também, agora que nós estamos vivendo esta oportunidade, Deus, de pregar o evangelho em terras tão distantes, pessoas dos diversos locais que têm vindo, Deus, e acompanhado a nossa a transmissão da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor abençoe a vida do teu povo, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas, no local onde elas estiverem, que esta palavra chegue até lá. Eu te peço que o Senhor continue a derramar sobre o coração, ao Pai querido dos meus irmãos, fidelidade, Deus, fidelidade na oração, fidelidade no compromisso, fidelidade, Deus, na contribuição, fazendo aquilo que o Senhor manda na palavra, ó Pai amado. No nome de Jesus, muito obrigado por 24 anos de história, para a glória do Senhor. Amém. Olá, nesta oportunidade do culto, de gratidão ao nosso bom Deus, de gratidão ao Senhor Jesus por ser o Senhor desta igreja, nós queremos refletir, nós queremos meditar, nós queremos ser edificados pela palavra do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Por isso, eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, e preste bastante atenção em tudo aquilo que nós iremos falar, mas note, é de fundamental importância que você acompanhe nas Escrituras Sagradas aquilo que nós iremos falar nesta oportunidade. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, que nos diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que a sare e viva. E foi com ele
e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Que coisa impressionante e que coisa maravilhosa. Nós vemos um líder da sinagoga daqueles dias. Nós vemos um homem de posição social extremamente relevante. Porém, a casa daquele homem fora afetada, atacada por uma enfermidade que a filha dele, como diz o texto, estava à morte, numa condição e numa situação de grande perigo, de perder a vida. Lucas vai dizer que esta filha tinha 12 anos de idade. 12 anos de alegria, 12 anos com uma filha dentro do lar, um pai, uma menina, e ali eles vivendo a vida comum de uma família judaica. Você pode achar um pouco estranho, mas a estimativa de vida naquela época era bem menor mesmo. Tanto é que as meninas acabavam casando-se muito cedo. E Jairo estava vendo ali um risco muito grande de ter a filha sendo morta por conta de uma enfermidade e ver o futuro da posteridade dele, da família, dos netos, de repente ir embora. E antes disso, diante daquele contexto, ele estava vendo a possibilidade de perder a vida da própria filha. Eu quero dizer para você que aquele homem, diante deste quadro, diante desta situação, vai buscar a solução, vai buscar a bênção tão urgente que ele precisava. Eu quero, nesta oportunidade em que comemoramos 24 anos de história, fazer uma reflexão acerca do tempo em que vivemos. Também muitas e muitas vidas, também muitas e muitas famílias, também muitos e muitos laços estão sendo rompidos por conta de contextos de enfermidades. Ou se não é enfermidade, é a rusga, ou alguma querela, ou alguma situação, ou algo que você possa muitas vezes estar inserido e que precisa de uma bênção urgente para mudar o quadro em que você ou a sua casa ou a casa de algum conhecido está inserido. Por isso, eu quero nesta oportunidade trabalhar um pouco sobre as posturas que Jairo tomou para acessar aquele que poderia resolver o problema da família dele. Então, a primeira postura que eu encontro nesta oportunidade é aquela descrita no versículo de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Eu quero falar para você que a primeira grande postura daquele que precisa de uma bênção urgente, daquele que precisa de um milagre, daquele que precisa de uma intervenção, diante do contexto de vida que está vivendo, é que ele precisa se despir de toda a condição social, não se importando com a posição social que está inserido e se render aos pés de Jesus Cristo. O texto diz que Jairo se prostrou. Esta é a grande sacada, esta é a grande questão que todos nós devemos atentar. Se você lembra
do último sermão que preguei. A Bíblia nos diz que a esperança que tem resultado, a esperança que é bíblica, é aquela que sabe em quem esperar. E Jairo, então, um homem que era o líder da sinagoga, um homem que discutia e que tratava e que cuidava da observação do sábado, o homem que cuidava também da escola dos dias dele, um homem que também era responsável pelo julgamento das causas que poderiam ocorrer dentro da cidade, do vilarejo ali em que ele estava inserido. Ele vai se despir de toda a posição social e vai buscar a solução para o problema dele no Senhor Jesus. E talvez você possa estar pensando, pastor, mas isso é um tanto quanto fácil. Olha, meu irmão, naqueles dias era extremamente complicado assumir de maneira pública que acreditava que o Cristo, o Nazareno, poderia ser a solução. Depositar a esperança no Galileu, no filho de José, naquele que estava pregando literalmente com uma autoridade tal, e uma autoridade que o povo ficava maravilhado da doutrina, porém os herodianos, porém os escribas, porém uma parcela também dos fariseus, já haviam determinado no coração que buscavam uma forma de matar o Senhor Jesus. E mais, se você ver lá em João, em um outro episódio, havia um conchavo dentro da sinagoga que se alguém declarasse ser Jesus o Cristo, se alguém declarasse ser ele o Messias, deveria ser excluído dos benefícios que a vida ali da sinagoga poderia ofertar. Por isso, a decisão de Jairo é uma decisão muito corajosa. Ele resolve, então, se prostrar aos pés daquele que poderia solucionar o problema que atingia a casa dele. Ele não titubeia e ele vai para os pés de Jesus. E como disse certa feita um estudioso, o lugar mais alto que um ser humano pode chegar é aos pés de Cristo. E note só, quando nós estamos aos pés de Cristo, nós estamos ajoelhados diante de Deus, porém, como é um local muito alto, nós estamos de pé diante do problema. Nós estamos de pé diante do problema. E a primeira, então, postura vai nos impulsionar a termos a seguinte reflexão para a nossa vida. Em quem nós temos esperançado? Novamente, o assunto vem à tona. 24 anos depois, pregadores e mais pregadores, pastores e mais pastores, irmãos e mais irmãos, sejam na escola bíblica dominical, seja nos cultos de vigília, seja nas lives de adoração, seja nas lives de oração, seja nos encontros de intercessão, seja nas pregações, Cristo tem sido anunciado como aquele em quem você deve esperar, aquele em quem você deve aguardar, naquele em quem você deve buscar. E 2021 anos depois, no meio de uma pandemia, você precisa mais uma vez, assim como Jairo fez, se despir de todo o protocolo, se despir da tua posição, se humilhar e ir aos pés de Cristo e se prostrar, porque Ele é aquele que caminha conosco. Ele é aquele que vai, ele é aquele que não desconsidera a realidade e a dor que muitas vezes envolve a nossa alma, mas ele caminha como o texto diz. Em quem você tem esperado? Talvez
você está esperando no governo. Talvez você está esperando, confiando a tua salvação na esfera estadual, ou outros na esfera municipal. E talvez há aqueles que estão esperando também na esfera federal. E eu não quero dizer que você não deva esperar, de que você não deva orar por eles, que você não deva tratar com discernimento essa questão, mas você precisa, de uma vez por todas, saber que o Filho de Deus, que a Filha de Deus, deve tomar todo cuidado, deve sim ter bastante prudência, mas deve confiar de que a salvação, a luz, a fortaleza e a libertação do povo dele vem dos pés de Cristo. Vem do relacionamento de dependência e de confiança no Senhor. Porque assim como disse Jó, em meio àquela crise em que ele estava inserido, ele sabia que o Redentor dele vivia, e por isso ele buscava, e por isso ele anelava, e por isso que nas madrugadas ele ia rogar, e ele ia interceder, porque nós sabemos que do Senhor é a nossa salvação, e no Senhor vem a nossa salvação, e por isso nós esperamos nele. Jairo vai. Jairo não tem dúvidas. Jairo caminha em direção e se prostra diante do altar, diante de Cristo, aos pés de Cristo Jesus. Agora, quando ele chega lá, eu aprendo uma outra verdade preciosa. Versículo 23 diz: rogava-lhe muito. Rogava-lhe muito. E aqui eu vejo uma outra postura. Jairo se prostra em humildade, é verdade, e adora o Cristo. Mas ele rogava muito. E isto quer dizer que Jairo foi persistente, foi perseverante. Jairo não rogou uma vez. Jairo não falou uma vez e deixou. Jairo não fez um comentário breve e saiu. Jairo não deu algumas palavrinhas e deixou. O texto diz que ele rogava muito, que ele intercedia muito, dizendo o quê? Minha filha está à morte. Rogo-te, olha de novo, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos. Ou seja, ele se apresentou diante do Cristo, ele se apresentou diante do altar da graça e da misericórdia, como nós falamos, e clamou, irmão, e orou, e perseverou, e insistiu, e manteve aquela postura, como o Cristo certa feita falou, daquela parábola da viúva importuna, que clamava com insistência, com perseverança diante daquele que poderia resolver. E de uma forma muito clara, sem voltas, de uma forma objetiva, de uma forma de um coração que estava sangrando por conta do problema que estava acontecendo, ele vai e fala: a minha filha está numa situação muito complexa e precisa da intervenção do Senhor. Nesta oportunidade, eu também quero te fazer uma pergunta. Você tem feito, assumido, você é conhecido nesta oportunidade em que nós estamos vivendo, como aquele que fala de tudo e sobre todas as coisas, mas você tem tido a postura da oração? Você tem tido a postura de clamar, de entrar na presença de Deus, de azeitar o teu relacionamento com Deus? Você tem tido intimidade com Deus? Você tem tido perseverança no clamor, no rogo, na petição diante do altar da graça do Pai? Ou você tem sido mais um que faz aquelas orações sabe lá quando e nem sequer se preocupa em estar engajado com a tua igreja, de estar engajado com o povo de Deus para orar, para clamar?
pela a situação que a sua família está inserida, ou que, como você bem sabe, que o nosso país está inserido? Será que você também não é um daqueles que tem um raciocínio, na minha opinião, tosco, parco, obtuso, de pensar assim: olha, eu nem vou participar das lives de quarta, eu não vou nem orar com as irmãs da intercessão, porque depois eu faço isso, tá lá gravado. Não que isso seja errado, eu acho que você, assim como outras pessoas fazem, devem até ouvir de novo. Eu não tenho problema, eu não sei se você sabe, mas eu particularmente gosto de ouvir as pregações, eu gosto de rever as lives de oração, até mesmo para orar. Esses dias eu vi uma irmã que fez um testemunho muito interessante. Ela falou o seguinte, que olha, eu participo das lives, eu participo das orações, eu participo das células, e ela disse, e eu fico ouvindo novamente para orar de novo, para poder clamar de novo, porque ela diz, eu sei como é minha mente, e no meio desse contexto todo que nós estamos vivendo, se eu não tomar cuidado, eu enlouqueço. Em outras palavras, ela poderia entrar num pânico maior. Parece-me que era esta a ideia. Mas eu quero dizer para você, e você, o que tem colocado? Lembra que a Bíblia diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união? Por quê? Porque é nesta união que Deus celebra e ordena a bênção. Jairo rogava, Jairo insistia. E talvez você anda pensando, não vale mais a pena orar. Eu não vou clamar. Eu não vou pedir mais pelo meu filho. Não vou pedir mais pela minha filha. Eu não aguento mais essa situação em relação à minha esposa. Só reclama, só faz coisas que me desagradam. Eu não sei mais como lidar com essa minha sogra, com meu sogro. Eu vou desistir, eu não vou mais pedir, eu não vou mais interceder. Eu vou entrar no jogo e vou começar a ser uma pessoa longe daquilo que Deus diz, porque não adianta mais clamar. Ou talvez você, mulher, anda talvez reclamando desse camarada que não se acerta, de que não larga esse copo de cachaça, de que você também está desistindo porque o camarada não levanta uma palha e não toma uma atitude, ou é gastão demais, ou é um camarada compulsivo, e você anda pensando, não adianta mais orar, não adianta mais clamar. O texto de Jairo vai dizer que ele rogava muito. E talvez você possa estar olhando, meu Deus, pastor, dá mais uma prova talvez que o negócio era difícil para Jairo. Lembra que o texto ainda diz que tinha uma multidão? E você lembra naquele episódio de Cafarnaum que para acessar Jesus, a multidão era tanta que eles tiveram que buscar uma criatividade para chegar ao altar, à presença de Jesus. Talvez o que você precisa também é olhar e buscar a Cristo de uma forma em que você possa estar conectado com Ele. Como, pastor? Não sei. A madrugada aí está aí para isso. Eu não sei. O seu quarto está aí para isso. Eu não sei. O horário do almoço. Eu não sei como é que você vai fazer, mas você precisa fazer. Rogava-lhe muito. Perseverança. Este é o segredo. E rogar sem protocolos, dando volta. Fala para Deus o seu problema. Conta para Ele. Faz o que Jairo fez. E eu aprendo que um coração contrito e quebrantado, jamais Deus despreza. Um coração que se achega diante do altar da graça do Pai, jamais Deus vira as costas. Porque o texto vai nos dizer que Jesus foi com ele. Jesus vai. Jesus é aquele que está acessível. Jesus é aquele que está disponível nesta hora, neste momento. Inclusive, para aquele que anda, talvez nesta oportunidade falando, mas será que é para mim?
Será que o Senhor está disponível para mim? Sim, ele está. E Jairo sabia que se ele impusesse as mãos sobre a vida da filha dele, ela seria sarada, curada e viveria. Ele tinha consciência. Por quê? Porque em Cristo existe a cura. Porque em Cristo existe a vida. E é isto que você precisa refletir, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Em Cristo reside a cura e em Cristo reside a vida. Ou seja, quando nós vamos para a Cristo, nós encontramos o refrigério para a nossa alma. Porque quando a gente entra pela porta que é Jesus e acessa, ele está disponível para caminhar conosco. E é o que diz o versículo de número 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E eu olho para Jairo, e eu percebo que Jairo teve coragem de ir. E você? Tem tido esta coragem? Ou você está preocupado com a religião do seu pai, a sua posição? O que será que vão pensar de mim? Que parar essa hora para orar? Pegar o semente de paz e fazer uma reflexão? Todo dia de manhã ter uma oração? Seguir o roteiro da escola dominical e fazer as devocionais? Você precisa entender que a intimidade do Senhor traz bênçãos para aqueles que temem a Ele, que têm relacionamento com Ele. E Ele vai. Mas o texto vai dizer que no meio do caminho, certa mulher que havia 12 anos tinha fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo de que dele saíra poder, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos, vês que grande multidão, que a multidão te aperta, e dizes quem tocou? E olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. E o texto diz que Jairo em momento algum reclamou. Pastor, olha aí, há um silêncio pedagógico. Olha a postura de Jairo. Ele não questionou, ele não reclamou de uma aparente demora. Para pensar, a filha dele com 12 anos, às portas da morte, e Cristo resolve parar no meio da multidão, muita gente, para fazer uma pergunta. E aí ficam os discípulos. Não, como é que o senhor pergunta isso? Tem um monte de gente aqui, e como é que vai saber quem foi que tocou? Ele, não, Jesus... Imagine a cabeça de Jairo olhando toda aquela cena. Ele aguarda, ele para em silêncio, esperando a decisão do Cristo. Esperando a decisão do Cristo. E aqui talvez vem uma palavra muito direta ao teu coração.
Quantas e quantas vezes nós não nos arrogamos no direito de achar que Cristo está demorando para agir? Que Ele está atrasado? Que Ele está demorando para cumprir aquilo que eu tanto preciso? Não, meu irmão, não é assim. A agenda de Deus, o relógio do Senhor, roda num time diferente do nosso. Você precisa entender isso. Você precisa olhar para este irmão Jairo, aqui que está nos apresentando nesta oportunidade, a importância de você confiar no agir de Deus. Esta é a verdade que está aqui, que este texto me lembra que o bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio, como diz a palavra do nosso bom Deus. E como está você? Ah, essa pandemia não passa. Será que Deus deixou? Será que Deus não está cuidando da gente? Será que o Senhor não sabe? Por que isso? Por que aquilo? Por que não converte fulano? Por que é assim? Está demorando? Por que essa porta de emprego não abre? Por que agora vem isso? Será que Deus não está ouvindo o que eu estou falando? Fique na posição do silêncio. Ou por acaso você acha que aquele que é a maior expressão da sabedoria, aquele que o próprio livro de Provérbios diz que é a sabedoria criadora, o arquiteto do Senhor que estava lá construindo todas as coisas, no seu devido tempo, na sua devida ordem, e que todas as coisas funcionaram de uma maneira extremamente precisa, acontecendo nos seus respectivos momentos, dia após dia, sendo criado numa ordem extremamente inteligente para que a terra produzisse tudo o que fosse sendo produzido. Você acha que ele não sabe qual é a hora? Você acha que ele não sabe qual é a hora de agir nessa sua causa? Quem é que lhe autoriza a pensar que Cristo está atrasado? Não, ele nunca chega atrasado. Você não lembra daquela história lá do Lázaro? Quando a irmã dele vem e julgando que ele demorou demais, e ele vai e opera conforme o poder que atua de forma intensa, plena e divina na vida dele? Por que então, 2021 anos depois, você anda pensando que Deus demorou? Não. O bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. É isso que nos diz a palavra. É isso que esta oportunidade vem aqui nos orientar. Paciência, Deus está no barco. Paciência, Deus está agindo. Calma, aguarde, espere, que quando menos você imaginar aquilo que é necessário para poder comunicar cura e para poder comunicar vida na tua vida, Deus sabe qual é a época e o momento certo. O texto apresenta até aqui para nós a postura de adoração, a postura de intercessão, a postura do silêncio na ação de Deus. E o texto vai dizer que ele vai ter uma outra postura extremamente interessante. O verso vai dizer que, no 35, que estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Não, para que enfadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, e crê somente. Aqui vem um segredo indispensável para quem precisa do milagre urgente, para quem precisa da bênção urgente, para quem precisa da intervenção. Saber em quem acreditar, saber em quem dar ouvido. Porque ele está lá clamando, ele está lá buscando a solução, ele está aguardando em silêncio a caminhada do Salvador. E aparece uma mensagem um tanto quanto desanimadora no meio do percurso. Não incomoda mais o mestre, não, porque não tem mais jeito. Olha aqui, meu querido irmão, quantas e quantas vezes talvez você já ouviu isso? Olha aqui, meu querido irmão, quantas e quantas vezes talvez você já não disse isso? Ah, porque fulano não tem jeito, Beltrano não tem jeito. Não sei por que ainda ora por ele. Não sei por que ainda manda mensagem. Não sei por que não tem mais jeito, não tem mais saída. O texto vai nos dizer que Jesus se vira para aquele que havia buscado ele e disse: não temas. Não temas, crê somente. Não temas, creia somente naquilo que você veio buscar e em quem você veio buscar. Este aqui é, então, um direcionamento para a tua vida. Se está todo mundo falando, para de incomodar, não adianta mais buscar, desiste desse seu projeto, desiste dessa sua ideia. Desiste de querer ver a sua família salva. Desista de querer alcançar algo para a glória do seu bom Deus na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Talvez você possa estar sendo nesta oportunidade agora, recebendo um zap no seu celular para tentar dizer: não adianta mais você ficar tentando buscar. Não tem mais saída. A palavra de Cristo para você nesta oportunidade é: não temas. Creia somente. É pela fé, meu irmão. É pela fé. O justo viverá pela fé. O justo vai caminhar, o justo acessa as promessas pela fé, mas qual fé, pastor? A fé histórica? Não. A fé temporal? Não. Qual fé? A fé salvadora, que vem do trono da graça do Pai, que o próprio Pai comunica no coração daquele que está buscando, porque a própria palavra de Deus nos diz que nós o amamos, nós o buscamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, e porque ele nos buscou, porque ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade, e o adorar em espírito e verdade significa aqueles que sabem em quem estão depositando a esperança. Guarda isso de uma vez por todas, porque se você não tomar cuidado, você vai ouvir da boca de pessoas que às vezes estão até caminhando contigo. Não adianta mais. Para de clamar, para de buscar. Vamos pegar mais leve. Essa é coisa do primeiro amor. Que coisa do primeiro amor, meu querido? O cristão tem que estar no primeiro amor sempre. E é por isso que Jesus falou quando escreveu lá para aquela igreja: arrependa-te e volte a praticar o primeiro amor. É um chamado constante. E o primeiro amor, uma das características é uma fé abnegada, um desejo intenso de estar na presença. Então para com essa história de ficar dando ouvido
Ah, não, cara, pega mais leve, na hora da live aí, na hora do culto, vamos se reunir na casa de Beltrano, vamos curtir um pouquinho, vamos pegar, não que se reunir faz mal, desde que você tome os cuidados, é claro, e essa casa de Beltrano seja talvez alguém da sua família que você more, mas até isso se puder ser evitado, você sabe que os dias exigem isso, mas o que eu quero dizer é que existem raposinhas que andam atacando a plantação, a vinha, e de uma forma sutil, minado a sua fé, com um cabedal, com um pacote de estratégias para que você pare de confiar. Por isso, Jesus vem falar para nós: creia tão somente. Creia tão somente. E ele, então, mantém a sua crença. E o versículo de número 37 diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E chegando na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e choravam muito e pranteavam. E, entretanto, disse-lhe, Jesus falando: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. Aqui vem uma postura muito interessante. Você quer a solução de Jesus para a sua vida? Você quer que Deus interfere e mude o quadro da sua casa? Mas este texto diz que você tem que estar disposto a deixar que Jesus dite as regras da sua casa. Ô pastor, aonde o senhor vê isso? Olha aí o que o texto diz, meu irmão. Jesus entra e fala algo e o pessoal dá risada. Quando o pessoal está dando risada, terminam de dar a risada, Jesus manda sair. Ué, mas a casa não é de Jairo? A casa é de Jairo. Mas quando Jairo vai buscar e entrega a confiança da vida dele, entrega a família dele nas mãos, Jesus passa a ser o dono da casa. Se você quer as bênçãos de Jesus sobre a sua casa, então chame Jesus para ser o Senhor da sua casa. Se você quer transformação dentro do seu lar, se você quer mudança, se você quer libertação, se você quer vida, então você precisa então colocar o Senhor, Jesus, como o Senhor da sua casa também. Não há como você querer isto se você não quer que Jesus seja aquele que reine sobre sua casa. Você ora a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou seja, na tua casa, assim como no céu. Por isso, o que é que você sabe que Jesus já disse por várias e várias vezes na palavra dele que não deve estar dentro da tua casa? Que muitas vezes serve como escândalo, que muitas vezes serve para chacotear o nome de Deus. E você ainda continua dando risada e bope para essas coisas. Por isso, Jairo vai ver o operar, porque ele deixa, literalmente, e confia que Jesus é aquele que vai dizer quem deve estar dentro da casa de Jairo. A casa que tem Jesus, as regras são de Jesus. Por quê? Porque em Jesus nós sabemos que há cura e vida. Faça uma reflexão. E o texto vai dizer que a sequência do acontecimento é: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Eu quero fazer uma reflexão.
Para uns, Jesus chegou e disse: Lázaro, sai daí. Para outros, Jesus falou: você quer que o que é que você quer que eu faça? O cego disse: eu quero que eu veja. Para outros, Jesus untou os olhos com a terra. Para outros, Jesus chegou e falou: desce daí. Para outros, Jesus chegou e falou: segue-me. E para essa menina, Jesus vai e fala: Talita cumi. Ele fala na língua deles, de uma forma completamente diferente de todos os outros episódios que Jesus havia salvo e manifestado o seu poder. Ele vai falar no idioma daquela família. Não era nenhuma outra língua que eles não conheciam, mas era uma linguagem que eles conheciam, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E aqui vem um ensino precioso. Para uns Deus age de uma maneira, para outros é de uma maneira completamente diferente. Por isso eu não posso, eu não devo, eu não posso crer, eu não posso querer aceitar como sendo a única manifestação correta de Deus, a maneira como Deus agiu na minha vida. Eu não sou a régua. O homem não é a régua para a medida do agir de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Para uns é de uma maneira, para outros é de uma outra forma, de uma outra maneira. O que nós precisamos é saber que o Deus criativo, que o Deus poderoso age segundo os decretos eternos dele. E o texto continua dizendo que ele vai mandar dar comida para aquela menina. Ele vai mandar fazer um banquete lá, um alimento para ela poder se recuperar. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, não fique esperando que Deus haja da mesma forma que agiu na família do A, do B, do C. Não, a gente não pode querer limitar. Nós temos que ficar firmes, inabaláveis, na esperança, agindo da maneira certa, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E saber e ser humilde e ser crente de que ele opera no tempo e na hora e do jeito que ele entender que deve ser feito. Por isso, eu quero que você ouça o testemunho, a palavra que o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja, tem a te dizer nesses dias de pandemia, agora, na sequência desta oportunidade de culto que nós estamos meditando, uma palavra que ele dá para os 24 anos da nossa igreja. E depois eu volto para orar e impetrar a bênção do Senhor. Preste atenção na mensagem que o reverendo vai dar em alguns minutos para a gente. E eu volto em instantes. Queridos irmãos da amada Igreja Presbiteriana Canaã, Reverendo Manuel, 24 anos de ministério. Que o Senhor Jesus abençoe essa amada igreja. Nesses tempos de pandemia, persevere firme no Senhor. Essa igreja avança por causa da fidelidade e da oração de seus membros. Então quero deixar com os irmãos 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, amada igreja, perseverar em oração, perseverar na contribuição,
perseverar na evangelização, perseverar no apoio ao seu pastor. Há muito mais de Deus para essa amada igreja. Avance pela fé, o Senhor Jesus está vivo. Um abraço, santos irmãos. Você percebeu nas palavras do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, o quanto que só vem a confirmar todos estes meses que passaram, em que falamos exatamente o texto que o reverendo Jeremias disse e aplicou. Por isso, irmãos, vamos permanecer firmes, vamos permanecer conosco e vamos permanecer com Cristo. Assim como nós ouvimos da boca do servo pastor Jeremias, vamos, porque há algo maior para nós fazermos para a glória do nosso bom Deus. Em nome de Jesus. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre toda a sua família, hoje e eternamente. Amém.